Olá, estamos iniciando o segundo bimestre e no nosso roteiro 1 abordaremos os seguintes conteúdos: gênero textual, poemas, leitura e produção, sentido literal e figurado, função da linguagem emotiva, gênero lírico, adjetivo e sua função na construção de sentido no texto e gênero textual autorretrato. Referente ao objeto do conhecimento 1, que é leitura e produção de poemas, nós daremos continuidade ao projeto Juntos à Distância, que foi implantado no Colégio Dom Orione no mês passado, no qual você já produziu um poema sobre isolamento social. Esse poema, ele já foi corrigido por mim, e reescrito por você. Se você ainda não gravou seu poema sobre pandemia em vídeo ou podcast, grave e me envie, porque já estamos editando e postando os vídeos e podcasts dos poemas de vocês na página do Instagram, Poemas CDO, que foi criada exclusivamente para a divulgação de poemas. Para continuar participando do projeto Juntos à Distância, você deverá realizar a atividade 1 do nosso roteiro, que é produzir um poema sobre temas diversificados, ou seja, nesse poema você não vai escrever sobre pandemia. Você poderá escrever um poema sobre racismo, discriminação social, desigualdade social e pobreza no Brasil, sobre temas irônicos, sobre amor, sobre família, enfim. Você deve se sentir à vontade para escolher o seu tema. Mas lembre-se, para que você escreva um bom poema, você deverá ler muitos poemas, buscar inspiração, utilizar emoções já vividas, usar muitas figuras de linguagem, consultar o dicionário, ler o seu poema em voz alta para você poder observar a sonoridade e a musicalidade dos versos. Não se esqueça também de corrigir e reescrever quantas vezes for preciso. E mais uma dica: crie o seu poema sem copiar nada de livros ou da internet, pois plágio é crime e eu uso um programa para verificação de plágio. Todos os textos produzidos por você são verificados, então tenha muito cuidado. Após produzir o seu poema, digite-o e poste no Google Sala de Aula no item Atividade 1, Roteiro 1, segundo bimestre. Referente ao objeto do conhecimento 2, que aborda sobre o adjetivo e sua função na construção de sentido no texto, você deverá fazer a leitura da letra da música Cariocas, de Adriana Calcanhoto. Em seguida, você deverá acessar o link da música, que está disponível lá no item Atividade Complementar do seu roteiro para ouvir a música, tá bom? Então, você já estudou em sala de aula no primeiro bimestre o conceito de adjetivo, que é a palavra que atribui uma característica, qualidade ou estado aos seres, ou seja, ao substantivo, certo? Então, aqui nós vamos fazer somente uma revisão, porque já estudamos sobre esse assunto. No roteiro, eu fiz um esquema bem simples para vocês entenderem melhor o que é adjetivo. Eu retirei da música de Adriana Calcanhoto o substantivo cariocas e destaquei todas as palavras que atribuem características a esse substantivo. Essas palavras, elas são classificadas como adjetivos. Então, para responder as questões 1, 2 e 3 da atividade 2 do nosso roteiro, você deverá apenas conhecer as funções das palavras no texto. As respostas da atividade 2 deverão ser manuscritas com canetas esferográficas azul ou preta e postadas no Google Sala de Aula. E para assimilar melhor a função do adjetivo no texto, você deverá ler o texto Autorretrato de Milor Fernandes e realizar a atividade 3 do seu roteiro, que é a produção do seu autorretrato. O autorretrato é um gênero textual que descreve tanto a aparência física quanto psicológica de uma pessoa.
Para escrever o seu autorretrato, faça um planejamento e siga os seguintes passos. Primeiro passo, faça um rascunho. O segundo passo, dê um título para o seu texto. Terceiro passo, escreva o seu autorretrato em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, apresente-se, diga o lugar em que você nasceu e descreva como ele é para você. No segundo parágrafo, escreva uma lista de adjetivos que expressem suas características físicas, altura, cor dos olhos, dos cabelos, etc. No último parágrafo, fale do seu modo de ser e do que você gosta de fazer. Quarto passo, finalize o seu texto fazendo as correções necessárias. Digite a versão final e poste no item Atividade 3, Roteiro 1, segundo bimestre. Entendido? Observação: o seu autorretrato deverá ter no mínimo 15 linhas. E por último, faça a sua autoavaliação. Você deverá descrever as habilidades que foram desenvolvidas com os conteúdos abordados nesse roteiro. Em seguida, você deverá postar no Google Sala de Aula. Desejo um ótimo estudo para você e até breve.